Nosso assunto de hoje agora são os resistores. Os resistores são aparelhos cuja única função deles é oferecer resistência elétrica, ou seja, oferecer uma dificuldade à passagem da corrente, resistir ao movimento da corrente elétrica. E qual a consequência disso? Ora, a consequência disso é o efeito Joule, a produção de calor a partir da energia elétrica, tá? Então, os resistores, eles são aparelhos que foram construídos ou elaborados só com a função de produzir efeito Joule. E com isso, produzir a queda de tensão devido a esse efeito Joule. Vamos entender isso. Vamos imaginar que eu tenho aqui um fio, e esse fio aqui, ele vai dificultar a passagem da corrente elétrica. Ou seja, ele vai ter uma certa resistência. Para que esse fio ofereça resistência à passagem da corrente, nós vamos ligar ele a uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial terá um polo que é positivo e terá um polo que será negativo. Esse símbolo é o símbolo do gerador que representa essa diferença de potencial. Ok? A diferença de potencial aqui é medida representada pela letra U, que é a medida da tensão. Nesse momento surge uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica começa a percorrer o fio e vai passar aqui pelo resistor. O que o resistor vai produzir como consequência? Efeito Joule, que é a liberação de calor. Nós temos muitos aparelhos elétricos residenciais que fazem isso. Por exemplo, o chuveiro elétrico, o ferro elétrico de passar roupa, nós temos sanduicheiras, temos aí secadores de cabelo, pranchas de cabelo, vários aparelhos cuja única função deles é aquecer usando a corrente elétrica. Nesses casos, todos os aparelhos possuem resistores. Mas, de maneira geral, a gente simplifica a representação de resistores através de um símbolo, tá? Os símbolos utilizados no circuito elétrico para representar os resistores são esse desenho aqui, ó, é uma representação simbólica dos resistores, tá? Ou algo parecido com aquilo lá, desse jeito aqui, ó. A gente faz essa representação aqui, ó. Esses dois desenhos representam no circuito elétrico os resistores, tá? Por que o primeiro desenho aqui, ele é um desenho com uma linha em zigue-zague aqui? Ele representa como se fosse um fio que fosse enrolado. Imagina que eu tenho um fio longo e aí eu enrolo ele, fazendo ele ocupar um menor espaço. Então eu faço o fio ter um comprimento grande, mas ocupando um pequeno espaço. Como é importante para a resistência ao comprimento, então quanto mais enrolado ele for e ocupar menos espaço, maior é a sua resistência. Então, como normalmente o desenho de um fio enrolado seria desse jeito aqui, a gente simplifica com o formato em zigue-zague, certo? Então isso aqui seria um fio mais ou menos com esse formato enrolado na forma de uma espiral. E no caso seguinte, que é o resistor na forma de um retângulo aqui, ele representa um cilindro que normalmente tem um formato cilíndrico, tá? Por exemplo, quando você pega algumas sanduicheiras ou alguns fornos elétricos, você vai notar que ao ligar ele, lá dentro aparece uma barra metálica ou cerâmica que fica em brasa. Aqui ele é um resistor cilíndrico. E a gente representa resistores cilíndricos de maneira simplificada através desse desenho aqui. Mas tanto de cima quanto de baixo, no final acabam representando os resistores e eles funcionam do mesmo jeito. Ou seja, oferecendo resistência à passagem da corrente elétrica. Ok? Porém, uma coisa importante aqui, todo mundo tem que pensar. O resistor, ele vai transformar energia elétrica em calor. E nós vamos utilizar isso. Essa utilidade gera uma rapidez de uso. Por exemplo, eu posso ter um aparelho que esquenta rápido. Eu posso ter outro aparelho que demora para esquentar. Quanto mais rápido ele aquece, maior é a sua potência. Mais rápido ele consome energia. Quanto mais ele demora para esquentar, menos ele gasta energia. Por quê? Vai ter que demorar um certo tempo para transformar a energia elétrica em calor. Então esse conceito de rapidez com que a gente gasta energia, nós chamamos esse conceito de potência. Ok? Então a rapidez com que você gasta energia durante um processo qualquer, isso é definido como potência. Que a gente vai apresentar aqui pela letra P. E essa definição que eu acabei de falar, a rapidez com que você gasta energia, a gente pode representar matematicamente assim, ó. Potência é igual à variação de energia que a gente está gastando durante o intervalo de tempo. A energia gasta ou transformada num certo tempo. O tempo é por conta do conceito de rapidez. Quanto menos tempo, mais rápido. Portanto, maior é a potência. No caso elétrico aqui, a variação da energia elétrica nada mais é do que o trabalho que a carga elétrica faz
quando ela desloca através da diferença de potencial. Ok? Então eu tenho cargas elétricas em movimento na corrente e essas cargas elétricas vão realizar um trabalho. O trabalho é o quê? A transformação da energia elétrica em calor. Exatamente. Produzir energia elétrica em calor. Esse processo é o trabalho que as cargas elétricas vão fazer. Mas como é que eu meço o trabalho? Nós medimos o trabalho pegando a quantidade de carga que atravessa o fio vezes uma diferença de potencial. Eu tenho cargas elétricas percorrendo uma diferença de potencial. Então, se isso é trabalho e isso é variação de energia, posso pegar isso aqui e substituir aqui, não posso? E aí como é que fica a equação da potência para nós? A potência elétrica vai ser escrita de que jeito? No lugar de ΔE, eu coloco o quê? Q vezes U. Olha lá, Q vezes U, que é a diferença de potencial. Sobre quem? ΔT. Mas preste atenção, eu tenho que tomar um cuidado com os conceitos envolvidos aqui. Essa equação aqui, ela é a equação de definição de potência. Tá? Então, se alguém perguntar o que é potência? Potência é a rapidez com que você gasta energia, ou transforma energia, ou até mesmo com que você trabalha. Isso é definição. A rapidez com que você gasta, ou varia, ou trabalha. Certo? Gastando, claro, uma quantidade de energia. Agora, esse conceito, que é a definição da potência, pode ser traduzido numa interpretação elétrica. E no caso de uma potência elétrica, eu estou pensando aqui o trabalho como sendo um trabalho de natureza elétrica. Portanto, eu coloquei carga vezes a diferença de potencial. Mas e se fosse uma potência mecânica, por exemplo, para arrastar um objeto de um lugar para outro? Aí o trabalho é outro. É um trabalho mecânico. E trabalho mecânico é força vezes deslocamento. É um outro tipo de definição mecânica que nós temos aí. Mas o trabalho elétrico, como a gente já viu lá atrás, é igual a carga vezes a diferença de potencial. Então, esse valor de potência que eu estou encontrando aqui, essa medida de potência aqui, não é uma potência qualquer. É uma potência elétrica. Tá, ok? Que sai a partir da definição de potência. Tá? Pensando assim, vamos olhar uma coisa já conhecida por nós aqui. Isso daqui, ó. Quem é quantidade de carga por tempo que atravessa um fio? Qual a definição disso? Quantidade de carga elétrica que atravessa um fio. Nós chamamos isso de quê? O que está passando por um fio ali? Não é carga? Durante o intervalo de tempo? Isso é chamado de corrente elétrica. Exatamente. Então a quantidade de carga por tempo aqui é uma medida da intensidade da corrente elétrica. Substituindo isso, então vai ficar assim, ó. Potência elétrica é igual à medida da corrente elétrica vezes a diferença de potencial ou a tensão. Essa equação me possibilita, então, calcular, como eu falei para vocês, a potência elétrica. Certo? Eu posso usar essa equação da potência elétrica pensando numa bicicleta manual ou uma bicicleta assim normal em movimento? Você pedala? Não, porque não é um sistema elétrico, certo? Ele é uma potência mecânica. Agora, é claro, uma bicicleta com motor elétrico, aí eu posso. Porque eu tenho um sistema elétrico que vai fazer a bicicleta andar. Eu até posso calcular a potência útil desse motor aí. Mas é porque o motor elétrico vai ter corrente elétrica e vai ter diferença de potencial. Então eu só posso aplicar essa equação aqui em sistemas elétricos. E essa equação aqui, onde é que eu posso usar? Onde é que eu posso usar essa definição aqui? Em todos os casos que eu penso potência, inclusive na eletricidade. Tá? Então essa é a equação de definição que é aplicada em qualquer área da física em que você pensa em energia por tempo. Agora essa equação, ela surge daquela, mas ela só pode ser usada na eletricidade. Tudo bem? E como os resistores, eles produzem o efeito Joule, estão transformando a energia elétrica em calor, nós podemos pensar essa potência elétrica aplicada aos resistores. Então vamos pensar nesse caso aqui, ó. Vamos pensar nos resistores. Então lá, nos resistores. Ok? Nos resistores, nós temos uma lei fundamental que explica o funcionamento deles, que é a primeira lei de Ohm. E qual é a primeira lei de Ohm? R é igual a quem? U, que é a tensão, dividido pela corrente elétrica. Isso aqui é a lei de Ohm. Então imaginemos aqui um resistor com uma resistência R ligada a um gerador, onde o gerador fornece a diferença de potencial e pelo circuito passa uma corrente elétrica, certo? Eu posso aplicar a lei de Ohm?
Posso. Eu tenho um resistor, tenho uma tensão e tenho uma corrente. Só que durante o processo, o que é que o resistor está emitindo aqui? Calor, exatamente. Então, eu tenho uma certa potência elétrica. Então, agora eu vou aplicar essa equação aqui na equação da potência elétrica. Mas repare nas duas equações. Eu tenho dois elementos das equações que são idênticos aqui, né? Que estão relacionados um com o outro, não é? Vamos ver aqui. O que eu tenho aqui? Corrente e tensão. O que eu tenho aqui? Corrente e tensão. Então, ao substituir essa equação naquela, eu posso escolher qual é o elemento que eu quero substituir, né? Por exemplo, podemos isolar quem aqui nessa equação? Quem que eu posso isolar aqui que está lá? Posso isolar U? Se nós isolarmos U, como é que vai ficar a equação? U é igual a quem? R vezes I. Se a tensão é isso, o que eu posso fazer com esse RI aqui? Substituir lá? Substituindo, como é que ficaria a equação lá? Potência é igual a quem? Corrente que já está lá, I vezes U. Quem que é U? R vezes I. Opa, eu tenho I multiplicando duas vezes na equação aqui, né? O que dá I vezes I? Então, a equação da potência elétrica nos resistores pode ser escrita de que jeito? Potência é igual a quem? R vezes I elevado ao quadrado. O que essa equação me permite calcular? Quanta potência tem um resistor, certo? Qual é a potência de um determinado resistor? Eu posso aplicar aquela equação em qualquer aparelho elétrico? Em qualquer aparelho elétrico? Por que não? Porque ela vale somente para os resistores. Agora, e essa equação aqui? Eu posso aplicar em qualquer aparelho elétrico? Sim, porque isso aqui ele é válido para todos os aparelhos elétricos que têm corrente e tensão. Como todos os aparelhos elétricos, ou motores elétricos, ou máquinas elétricas terão isso aqui, essa equação geral de potência elétrica. Só que no caso dos resistores, fica dessa forma. Mas essa seria a única possibilidade de eu descrever matematicamente a potência? O que nós fizemos aqui? Isolamos o U. Era a única possibilidade de ter isolado? Quem eu poderia ter isolado ao invés de U? A corrente elétrica. Se nós isolássemos o I aqui, então vou colocar um O aqui, tá? Se nós isolássemos o I aqui, como é que ficaria? É só pegar esse R que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Vai ficar I é igual a quanto? U sobre R. E aí, ao invés de nós substituirmos o U naquela equação, poderíamos ter substituído quem? O I. Faça isso. Como é que vai ficar? Potência é igual. No lugar de I, quem que eu coloco? U sobre R. Vezes quem? U de novo. Opa, vai dar U vezes U. O que vai dar? U ao quadrado. Então, a equação da potência nos resistores, P, pode ser escrito de que forma? U ao quadrado sobre R. Então, a mesma equação de cima, ela pode ser escrita na forma de baixo. Ok? Aí você pode perguntar, professor, então quando é que eu vou usar a de cima e quando é que eu vou usar a de baixo? Bom, aí depende do contexto que você vai estar trabalhando nesses resistores. Tá? Se eu pensar num circuito, por exemplo, em que eu mantenho a corrente elétrica constante e eu mudo a resistência, vou repetir, num circuito em que eu mantenho a corrente elétrica constante e mudo a resistência, vou perceber que a potência e a resistência aqui são diretamente proporcionais. Tipo, eu mantenho uma corrente elétrica constante de 5 amperes, mas eu dobro a resistência que está associada a ela, a ideia dela. Então eu vou dobrar a potência. Certo? Por outro lado, a única possibilidade é de manter a corrente elétrica constante? Não, eu posso manter a tensão constante. Eu não mexo na voltagem, por exemplo, certo? Se eu mantiver a tensão constante, aí a potência e a resistência serão inversamente proporcionais. Não mexo na tensão, mas mexo na resistência. O que acontece aqui se eu dobrar a resistência mantendo a tensão constante? A potência vai cair pela metade. Então depende do que é que eu estou mantendo constante e do que é que eu estou mexendo. Certo? Aí nesse contexto eu analiso a equação que eu vou utilizar. Mas, matematicamente, apesar de eu ter uma resistência aqui direto e aqui inverso, tá? A análise das equações, elas têm a mesma origem. Ora, se elas têm a mesma origem, no final é a mesma coisa. Tá? A única diferença é que quando você olha para essas duas equações, é que eu estou tendo a facilidade de analisar, mantendo alguma coisa constante. Certo? Por exemplo, aqui mantendo a corrente constante, aqui mantendo quem? A tensão constante. Aí eu analiso só o que acontece a partir da resistência. Ok? Aí, como eu falei, vai ter que depender do que é que eu estou mantendo constante. Tá?
Tá? Agora vamos supor que você não soubesse aquelas duas equações, mas soubesse da lei de Ohm e soubesse da potência. Eu posso pensar do mesmo jeito. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos olhar aqui para essa equação. Eu não mexo na corrente, certo? Mantenho a corrente constante, não vou mexer nela. Mas eu mexo na resistência. O que acontece se eu aumento a resistência aqui? Vou aumentar a tensão, não vai? Certo? Beleza? Então eu não estou mexendo em quem? Na corrente. Mas se eu aumentei a resistência aqui, aumentei a tensão, o que vai acontecer com o U aqui? Vou aumentar. E aumentando o U, o que acontece com a potência? Vou aumentar. Então repare que a relação é a mesma que essa aqui, ó. Tá? Mantive a corrente constante, aumentei a resistência, aumentou a potência no final. Só que qual a diferença de eu ter que trabalhar com essas duas equações e trabalhar aqui direto? É o que eu acabei de dizer, aqui sai direto. Entendeu? Aqui eu tenho que analisar primeiro o que acontece num caso, depois o que acontece no outro. Essa é a vantagem de trabalhar a equação direto. Você resolve direto. Tá? Tudo bem daqui? Continuando. Como é que nós vamos medir isso no Sistema Internacional de Unidade? Vamos lá. No SI, no Sistema Internacional de Unidade. Bom, nós vimos energia por tempo como a definição de potência, né? A variação da energia no Sistema Internacional de Unidade é medida numa unidade chamada de Joule, certo? E como é que eu meço o intervalo de tempo no Sistema Internacional de Unidade? Em segundo, certo? Aqui, ó, segundo. Então, qual vai ser a unidade da potência no Sistema Internacional? Por definição, potência não é energia por tempo? Então, vai ser Joule por segundo. A rapidez com que o sistema está gastando energia, certo? Quantos joules por segundo estão sendo consumidos? Bom, em homenagem a um personagem muito importante na nossa história, certo? Que contribuiu muito com a criação de uma máquina a vapor eficiente e que acabou possibilitando toda uma revolução histórica, cujo nome dele era James Watt. Em homenagem a ele, chamamos essa unidade Joule por segundo pelo nome de Watt, representado pela letra W maiúsculo, tá? Mas a unidade escreve com W minúsculo. Watt, escreve assim, tá? Mas pronuncia-se Watt, ok? O símbolo é a letra W maiúsculo, mas o nome da unidade é escrito com a letra minúscula. Por que eu não escrevo aqui com a letra maiúscula? Porque não é o cara, né? É uma homenagem, certo? Ok? Mas isso aqui não é um nome próprio, tá ok? Não é o cara que está aqui. É uma unidade que nós demos um nome em homenagem a ele, tá? Por isso que o nome aqui é escrito em letra minúscula. E o símbolo com a letra maiúscula. Então o que significa uma medida de 1 watt? Olha lá, quanto vale 1 watt? Significa o quê? Um consumo de quanto? 1 joule de energia a cada segundo. Então se nós pegamos uma lâmpada comum, por exemplo, de 60 watts, significa que ela está consumindo quanto de energia a cada segundo? 60 joules por segundo. Isso é o conceito de potência, tá? Mas, necessariamente, eu tenho que usar a definição da potência para chegar nela? Não, como nós vimos, podemos usar a equação da potência elétrica, se for um caso de um aparelho elétrico qualquer, ou podemos utilizar a equação da potência dos resistores aqui. Certinho? Tá? Vamos ver um caso muito comum, ok? Que é cobrado aí nos vestibulares e concursos afora. Um aparelho bastante comum em quase todas as casas brasileiras, que é o chuveiro elétrico. Tá? Para quem não sabe, o chuveiro elétrico ele é responsável pelo consumo de energia elétrica de quase 30% da energia gasta na maior parte das residências brasileiras. Tá? É o aparelho que mais consome energia elétrica numa casa. Tá? É que aqui no Brasil, como o chuveiro elétrico ele é um aparelho com grande facilidade de instalação e baixo custo, ele acabou sendo um aparelho comum na maior parte das casas brasileiras. Se bem que, devido a algumas crises energéticas que nós tivemos lá no começo do século XXI, né? Em 2001, por exemplo, nós tivemos uma crise energética que foi o apagão, nós passamos a ter um estímulo maior, certo? Em termos fiscais e até mesmo em termos de preço, da queda da produção de energia, da produção de água quente a partir da energia solar. Então, os aquecedores solares passaram a ser utilizados em quase todo o território brasileiro. Porém, não em todas as casas ainda, porque o custo ainda não é tão barato. Mas houve uma queda significativa desde o começo desse século até hoje. Tá? Em mais ou menos aí quase
quase 13, 14 anos, nós tivemos uma queda aí de quase 50%, 60% do preço dos equipamentos. Tá? Então, em muitas casas, atualmente, já compensa instalar aquecedores de água a partir da luz do sol, aquecedores solares. Tá? Mas, como eu falei, por uma questão de praticidade, né, e de custo ainda, o chuveiro elétrico é o aparelho mais utilizado. Mesmo nas casas que têm aquecedores solares, ainda você encontra muitos chuveiros elétricos. Mas, como eu disse, ele corresponde a quantos por cento do consumo de energia elétrica de uma casa? Em média, 30%. Imagine se eu puder colocar um aquecedor solar cuja energia do sol é gratuito. Bom, uma economia de quanto? 30% mensal, né? Aí você tem que analisar quanto que você vai economizar de energia elétrica e para verificar se essa economia compensa, por exemplo, a instalação de um aparelho solar. Certo? Se houver uma compensação financeira em cima disso, você percebe que o retorno é rápido, aí vale a pena. Tá? Mas, como o chuveiro ainda é muito utilizado, ele também é bastante cobrado. Tá? Então vamos pensar no caso de um chuveiro aqui. Ó. Chuveiro elétrico aqui. Ok? A maior parte dos chuveiros elétricos, eles são bastante potentes. Normalmente a potência deles aqui, você encontra em muitos aparelhos aí, é uma potência nominal mais ou menos de 5 kW. Olha essa medida aqui, ó, 5 kW. O que significa esse prefixo quilo? Significa 1000. É que nem quilograma. Tem quantos gramas? 1000 gramas. Quilômetro. Tem quantos metros? 1000 metros. Então, quilowatts equivale a quanto? 5.000 watts. 1 kW é 1.000 watts. Da mesma forma que 1 quilograma tem 1000 gramas, 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 kilowatt, 1000 watts. 5 kilowatts, 5.000 watts. Certo? 5.000 watts. É um prefixo que simplifica a maneira de representar um número grande. Tá? Então, vamos imaginar um chuveiro com uma potência de 5 kW. Tá? E vamos imaginar que ele funcione durante um tempo. Vamos somar aí o tempo médio de banho de uma família aí. Cada pessoa deve tomar banho em quanto tempo? Meia hora? Meia hora quando é adolescente, né? Certo? Assim, lá com os 13 anos, 14 anos de idade, né? Ou mais 12, mais cedo talvez, né? Mas, vamos considerar aí, pessoal racionalmente utilizando o chuveiro, certo? Ok? 10 minutos? 10 minutos? Certo? Por aí, né? Que é racionalizar. Imagine lá em São Paulo com falta d'água, o pessoal ficar tomando banho durante 40 minutos lá, hein? Certo? Com o chuveiro ligado. Tá ferrado, né? Certo? Então, vamos imaginar um consumo aí de um intervalo de tempo de 10 minutos. Certo? Vamos imaginar uma casa aí com 4 pessoas. Dá quanto tempo? 40 minutos. Então, vamos imaginar um tempo médio total de 40 minutos diário. 40 minutos diário dá quantas horas? 30 minutos, meia hora. 40 minutos. Pega os 60 minutos, divide ele em 3 partes. Cada parte dá quanto? 60 minutos dividido por 3? 20 minutos. Cada 20 minutos é 1/3 de hora, né? 40 minutos vai dar 2/3 de horas. Ok? 2/3 de hora aqui, tá? Aí eu pergunto, quanta energia vai ser consumida num dia de funcionamento desse chuveiro? Bom, se for isso aqui ao dia, eu posso calcular a energia. Por exemplo, uma unidade consumida aí, normalmente residencial, você tem a unidade medida em kWh. Tá? As companhias elétricas, na maior parte delas, trabalham com a energia elétrica medida em quê? kWh. Eu nem precisaria transformar em watts aqui, manteria a unidade em kW. kWh. Transformei o minuto em hora e mantemos aqui a potência em kW. Quero calcular a energia. Qual é a equação de definição da potência? Acabei de apagar ela. Qual é a equação? Potência igual a quem? Variação da energia por quem? Por tempo. Quanto que é a potência do chuveiro elétrico aqui? 5 kW. Quanto tempo de funcionamento ao dia? 2/3 de hora. Então substitua. Vai ficar assim, 5 vezes quanto? 2/3, porque isso aqui está dividindo, passa para lá, multiplicando. Vai ficar 5 vezes 2/3. Isso vai dar a variação da energia. 5 vezes 2? 10. Dividir por 3, dá uma dízima, né?
Aproximadamente 3,33. Então você teria mais ou menos, em média, durante o dia, certo? Um consumo energético do chuveiro de quanto? De 3,33 aproximadamente de kWh. Essa seria a medida da energia consumida pelo chuveiro elétrico durante um dia de funcionamento. Se eu quiser saber durante o mês, o que eu faço? Multiplico pelo tempo médio de um mês. A gente considera um mês mais ou menos de quantos dias? 30 dias. Então é só multiplicar isso aqui por 30, né? Afinal, todo mundo toma banho todos os dias, né? Certo? Pelo menos aqui no Brasil a gente toma banho todos os dias, né? Ok? É só multiplicar por 30 e você vai ter a medida da energia consumida. Vamos fazer o mês? Isso aqui é o dia, tá? Ao dia. E como é que fica o mês? Ao mês. Como é que eu calculo isso aí mesmo? Multiplica por 30. Então a variação da energia no mês vai ser 3,33 vezes 30. Isso dá quanto? 99,9. Dá uma dízima, né? Aproximadamente quanto? Podemos aproximar isso aqui? Para que número aproxima isso aqui? 100. Então teríamos aproximadamente 100 kWh no mês. Certo?